Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, apresenta nosso convidado de hoje. Pois é, na área profissional ele é uma referência e também está se tornando uma referência na área que ele vem abraçando, que é a política. Quando a gente fala que ele é uma referência na área profissional, a gente tem que dizer que ele é ortopedista, ele é legista, ele é traumatologista, quase que não saiu, hein, rapaz? Pertence ao MDB, e eu falo com o médico e vereador, doutor José Fernandes. É uma honra tê-lo aqui no programa, doutor. A satisfação é minha e ter esse espaço aqui para a gente conversar, debater, levar para a população o que a gente está construindo, lutando, é um privilégio meu. O que é mais difícil, convencer o paciente a fazer um tratamento ou convencer o eleitor a votar na pessoa? É mais difícil o eleitor. O eleitor é... Mas assim, quando o candidato ou o político é transparente, essa segurança é transmitida com facilidade e a gente consegue mostrar para o eleitor. Daí isso converter em voto ou não, ou ele acreditar nesse projeto, porque está muito desacreditada a política. Aliás, é um tema que quando você fala, o pessoal tem repulsa na sua maioria. Então, lidar com o eleitor é mais complicado do que com o paciente. Deixa eu tentar fazer uma comparação que o senhor vai ajudar para o telespectador, me ajudar e ajudar também o telespectador. Existe o eleitor que faz a automedicação? O eleitor... Boa pergunta. Eu acho que o eleitor está cada vez mais crítico. Ele está cada vez mais buscando o tratamento do que ele acha que é o melhor em cima das suas pesquisas científicas próprias. Gostei. Eu acho que isso amadurece. Estamos num processo de amadurecimento. E eu acho que hoje o eleitor consegue entender quando é uma ação politiqueira, quando é um evento que só quer beneficiar o político X, que não está preocupado com a população. Eu acho que está aumentando a consciência desse eleitor, sim. Essas ações politiqueiras de pão e circo, daí reverter em voto, eu acho que hoje já não é, 2022 já não tem mais o mesmo efeito do que tinha. Pode não ter o mesmo efeito, doutor, mas o pão e circo continua. O pão e circo é assim, sempre vai existir porque são pessoas, sempre assim, com políticos que entendem que isso é o motivo de estar ou não no cenário do servir, do estar na coisa pública. Eu não encaro dessa forma. Como vereador, agora exercendo esse mandato, vou dar um exemplo prático para você. Vereador é obrigação da cesta básica? Não. Eu não dou cesta básica. Vereador tem a obrigação de ir lá no CEMEI, abrir a porta do CEMEI, enfiar protegidos ou quem pede para entrar lá com vaga em creche, também não é função do vereador. Eu não faço isso, não adianta pedir dinheiro para rifa para mim, não adianta pedir dinheiro para ajudar a igreja X, o time de futebol Y, não é o meu perfil. Não tem dinheiro para tudo isso, e eu falo aberto para quem me pedir assim, olha, não é minha função, eu não tenho dinheiro para isso. Eu queria poder ajudar, mas eu não estou no executivo, eu estou no legislativo. Agora minha obrigação é essa e mostra o que eu estou fazendo. Quer dizer que o senhor leva a sério o papel do legislador? Sim, é criar leis, formular leis, fiscalizar o executivo, ver como está andando o orçamento, o que tem valor ou não tem valor. Vou dar um exemplo de valor que eu trago aqui, que está publicado no Diário Oficial, que eu falo lá na tribuna, falo onde eu vou, que eu acho um absurdo. Quanto a Anápolis gasta, ou investe, como alguns querem falar, em pipoca, algodão doce e pula-pula nesse momento? Você tem noção, Zé Augusto? Você tem noção? Peraí, pipoca, algodão doce... Tá lá, Diário Oficial. Pipoca, algodão doce e pula-pula. Quanto que a Anápolis hoje investe? Não sei se é investimento. Não, isso é investimento, não. Você joga dinheiro fora, não. R$100 mil por mês. R$100 mil por mês? 1.200.000 por ano. Mas para quem que vai esses negócios? Essa informação você tinha? Não. A população tem que saber disso? Não. A população sabe disso? Não. 1.200.000 em pipoca.
Mais algodão doce. E pula-pula. E pula-pula. Inclusive, doutor José... Eu acho que essas unidades de saúde aí pediátrica foi montada assim às pressas, a UBS pediátrica, a UPA pediátrica, para cuidar da diarreia desses meninos, que é algodão doce demais. Gostei dessa comparação. Quer dizer, ele é médico, ele sabe o que está falando. É verdade, com certeza. Então, assim, são medidas populistas que eu tenho as minhas sérias críticas. Isso é público, isso eu falo na tribuna. Porque com 100 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, a gente paga dezenas de pediatras para ficar nas dezenas de unidades públicas e a gente não concentra em uma unidade. Para atender a criançada. Para atender o público infantil. A ideia do SUS, isso é nacional, isso é uma política nacional, é de descentralizar a cobertura da assistência médica. Como que eu pego em Anápolis, então, de todas as unidades, jogo tudo lá no arco-íris e agora intitulo UBS Pediátrica. É aqui que nós vamos resolver o problema. Tá bom, já tá ruim de centralizar contrariando as diretrizes federais. Então tá bom. Subentende-se que vai ter pediatra lá, né? E não tem, não. Tem. Na época que eu fui lá olhar, que não tem muito tempo, tinha um. Agora, aí vem a gestão. Eu entendo como médico, como homem público, estou como homem público nesse momento, que eu devo descentralizar, levar quem está lá na Fabril, na Lapa, ter uma unidade pública com o pediatra lá. Quem está na Vila Norte, quem está no Portal do Cerrado, quem está no Recanto do Sol, ter lá. Quem está lá no Guanabara, na Aldeia dos Sonhos, na unidade pública, ter lá o seu pediatra. Quem está no lado norte da cidade, aqui também. Enfim, eu estou dando um exemplo de como as prioridades não são, às vezes, expostas para a população ficar sabendo. Eu sempre venho escrevendo e dizendo que Anápolis precisa dos anapolinos. Isso tem várias interpretações. Eu não sei se você já leu algum texto que eu escrevo. Já tive a oportunidade. A expressão que eu venho usando, e eu não sou marqueteiro, mas a expressão, o que eu sinto no meu coração, Anápolis precisa dos anapolinos. E quando eu faço esse apelo, é para que os anapolinos tenham consciência, tenham informação do que está acontecendo com a nossa cidade. Hoje, Bento. Desculpa. Bento é bem mais bonito, mais catedrático. Deixa eu perguntar para ele da gente lá na rádio. Doutor, com esse discurso que o senhor prega, falando a verdade, mostrando a transparência, o senhor acha que é difícil reeleger? Ou aquele que faz o assistencialismo é mais fácil de reeleger? Para o executivo ou legislativo, o senhor está falando? Legislativo. Então eu vou olhar para aquela Câmara ali, mas assim, bem no meio do olho da Câmara, assim, eu, vereador José Fernandes, não tenho interesse em disputar a reeleição. É mesmo? Pode acontecer disso ser necessário ou pedirem? Pode, mas eu estou afirmando para aquela Câmara que a chance de eu ser candidato a vereador de novo é próxima a zero. Nossa, o desgosto foi muito grande? Exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Não é porque eu não estou gostando. É porque eu entendo que na vida pública a gente tem que dedicar de corpo e alma. E eu estou desse jeito de corpo e alma dedicando e quero dedicar até o último dia do meu mandato. Por exemplo, fui convidado a sair a candidato a deputado agora. Mas por muitas pessoas. Por muitas. E eu falei assim, eu não sou candidato porque eu fui eleito para vereador, eu quero cumprir a minha missão até o último dia de vereador. Aí sim. Serei, então, até 31 de dezembro de 23 vereador. 24, desculpa. 24 vereador. Agora, vou disputar outra para vereador, como eu disse, é próxima a zero. Baseado nisso, 1, não estou desmotivado. 2, a reeleição eu tenho um ponto de interrogação do que isso é benefício ou malefício para a população. 3, estou aproveitando o máximo todos os dias para servir de coração a população. E se amanhã Deus tiver um projeto para um outro mundo político, ou uma outra esfera, para vereador não vai ser. Ou disputarei então em outra esfera, ou volto para a minha vida privada, com a certeza de que dediquei 4 anos da minha vida com intensidade para a vida pública.
minha coordenadora, isso que ele falou aqui é exclusivo e em primeiríssima mão. É verdade. E em primeiríssima mão. Essa declaração dia dele... 23 de agosto de 22. Mas isso vai cair como uma bomba no meio político. Mas, agora uma bomba positiva, viu? Pela leitura e por como o senhor gosta de conduzir a política. Ele pode disputar outros cargos, não precisa ser, né? Só o vereador. Por falar nisso, ele falou uma coisa aí muito boa e eu quero pegar o gancho e seguir. Sábado, eu como representante de bairro lá no Jardim da Samambaia, vieram alguns moradores que estão muito desmotivados, alguns pensando até em vender suas casas, porque lá tem uma área que é da prefeitura e que a gente esperava que o prefeito colocasse lá um posto de saúde, uma escola municipal para aquelas crianças, que tem criança que estuda até no Paraíso, porque não tem vaga no Melchor. O Melchor é o municipal mais próximo lá, mas lá tem vários bairros próximos, todos populosos. Aí eles estão falando que foi passar um projeto para entrega de lote às pessoas carentes para o bairro, ao invés de colocar naquela quadra um colégio, uma creche para aquelas mães que tem mães lá que trabalham e não tem onde deixar as crianças, tem que ir em creche mais longe, deixar uma creche particular, não está tendo condições de pagar um aluguel. E aí eles vieram pedir o que pode fazer para reverter esse quadro. Bom, é mais uma ação executiva, né? É do executivo isso. Eu estou lá no legislativo olhando, mas eu vou falar o que chega para nós vereadores também em cima dessa pauta, desse tema. Alguns moradores do Itamaraty me procuraram falando, doutor, tem essa área aqui, que vários bairros mais novos está tendo esse benefício de praça, de um parque. E aqui que nós já estamos há tantos anos aqui, eu moro há 30, esse mora há 30 anos lá, não vê esses benefícios chegando lá, escolas municipais, creches, parques, foi uma queixa dele. Eu estou usando esse exemplo para falar, Anápolis tem uma demanda muito maior do que a entrega. Só que o que acontece? Nessa entrega é feita uma mídia e uma narrativa para a população, que é como se a gente estivesse morando em Dubai, em Miami, Miami eu conheço bem, e por mais que eles relatam, eu descrevo em Miami, aqui em Anápolis, no Cerrado, aqui em Goiânia, que eu amo aqui, nós não estamos nessa realidade. Então, a gente tem um passivo de demandas gigantesco aqui, desse lado, e a mídia, o foco, o rádio, impressos, governo, legislativo, tudo aqui nesse micromundo, num cosmos pequenininho, para vender que a Anápolis está fazendo história. Não. Eu não faço política desse jeito, não gosto. Por exemplo, eu gostaria de escutar do meu lado pessoas que pensam diferente de mim, que tenham críticas construtivas do lado de mim. Eu não ia ficar emburrado com isso. De jeito nenhum. Eu vejo isso acontecendo hoje? Não vejo. Acho que tem mais gente, aliás, acho que é só gente elogiando. Mas elogiando esse mundo que é muito diminuto de frente à necessidade que a gente tem. É vaga na creche, é emprego, é renda, é o IPTU que está alto, é o lixo. A cidade não está bonita, não está zelada. Então, assim, eu não tenho, eu tenho sempre as minhas opiniões próprias, eu não subo na tribuna o tempo inteiro para ser aquela dita oposição, gritando ao léu, esperneando, não, de jeito nenhum. Eu me considero mais como independente do que oposição. O prefeito Alberto Naves é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, eu e ele demos aula juntos, na mesma escola, na mesma matéria. Então eu conheço ele há anos, antes desse momento político dele. E eu acho, modéstia à parte, que eu seria um excelente vereador para ele consultar quando fosse falar sobre medidas de saúde, por exemplo. O que ele não usa. O Jackson Charles, eu estou usando o nome do Jackson Charles aqui, porque é uma pessoa também que eu convivo lá e já tenho conhecimento há muitos anos, é um vereador
extremamente combativo, o que ele apoia mesmo, dá sangue, suor. Aquilo lá, ele é um vereador combativo. Só que o Jackson não entende de cirurgias cardíacas, por exemplo. Nós ficamos 7 meses parados de cirurgia cardíaca, o povo morrendo aqui. Eu fui lá no Ministério da Saúde, e o que está acontecendo aqui, e trouxe que a narrativa daqui da cidade não era a verdade, que o governo federal estava fazendo a parte dele. Eu fui lá no Ministério da Saúde. 7 meses de cirurgia parada. Eu nunca vi isso na história de Anápolis. Eu sou médico aqui há 15 anos, o Dr. Walter, que está operando, cirurgião cardíaco, há mais de 30 anos, isso nunca aconteceu. Ele, que é um cara de direita, chegou a falar publicamente nas rádios, nas entrevistas que deu, que estava com saudade do PT, da gestão do PT, porque foi uma gestão que não teve essa interrupção, não teve nada. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que Anápolis está triste, a população está triste. Eu não vejo Anápolis fazendo história como está sendo divulgado. Há uma demanda gigantesca do lado de cá que a gente tem que dar atenção para isso daí. Ah, não, Zé Fernandes está falando aquilo porque é de um outro grupo político, que não sei o que conversa fiada. Se não quiser votar em mim, esse daqui vai ficar gravado também? Se não quiser votar em mim, aqueles que enxergam só esse grupinho aqui, só esse mundo fantástico de Anápolis fazendo história, que não está fazendo a história que está falando, não precisa. Porque eu não estou brincando nesse cargo público. Eu entrei só para servir. Zé Augusto, Eliane, eu saí de uma favela, da invasão do Anápolis City. Hoje eu moro, eu saí de uma favela, da invasão do Anápolis City, minha realidade era numa rua de terra. Hoje, graças a Deus, dei um salto, estou morando num lugar que parece um paraíso, literalmente. Eu não estou falando isso para me gabar, eu estou falando isso para dizer que o que eu faço com seriedade e eu não faço para brincar, não faço para passar tempo, não tem medida eleitoreira. Se entenderem que isso é um projeto, esse que eu estou falando, da mídia, da pipoca e do algodão doce, do pula-pula, se entender que isso é bom para Anápolis, continua com o projeto. Agora, a população tem que saber que isso existe, que tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas que estão motivadas diferentes. Por exemplo, eu estou agora, nesse momento, não disputando, mas estou coordenando a campanha de um deputado federal, aqui da cidade, ele é de Anápolis, Márcio Corrêa. Eu estou coordenando, e eu acredito no projeto dele. O senhor já comeu algodão doce? Não. José Augusto. Não comi algodão doce. Ué? Não comi. Aliás, eu vou contar uma curiosidade para vocês aqui. Raramente vocês vão me ver tirando foto do lado de algum evento partidário, assim, de inauguração de alguma coisa, de ações sociais, assim, porque, assim, enquanto tá lá todo mundo lá, eu acho que eu posso ir construindo de um outro lado. Vocês vão pro norte e o sul, vamos lá no sul olhar também, se vai pro leste, vamos pro oeste. Não que eu não goste de misturar, não é isso, não, mas eu acho que, assim, até os políticos, não é só unidade básica, não. Quanto mais descentralizado, quanto mais um longe do outro, mais sadia menos fofoca, mais está vendo o povo, mais está atendendo as demandas da sociedade. Essa leitura que o senhor faz aí, o doutor José Fernandes, médico, vereador, parece muito com aquela obra-prima, Alice no País das Maravilhas, né? O País das Maravilhas é a narrativa que às vezes quer passar. Eu quero passar a demanda. Tá faltando vaga na creche, tá faltando ocupar as áreas, as áreas ociosas da cidade, que agora foi feito um projeto do meu lote. É justamente isso que está acontecendo, é isso aí que está acontecendo, que as famílias estão muito revoltadas. Eu vou dar um exemplo prático para ficar guardado isso daqui. Agora, por que não foi feito ano passado? Esse projeto eu votei a favor. Por que eu votei a favor? Porque eu sei que tem um monte de casca de banana nesse projeto, tem um monte de cortina de fumaça escondendo algumas coisas que, apesar disso, existe uma intenção de ajudar. E essa intenção, se eu for colocar em porcentagem, eu diria 10% ajudar, 90% algum interesse.
Não, porque eu vou te falar, tem pessoas que, inclusive, eu vou dar um exemplo para você. De casa precisa, o casca de banana que escorrega. São 2.800 lotes, áreas que estão lá na lei, que nesse momento está ocupada, está judicializada, precisa esperar a decisão judicial ou despacho judicial para saber o que vai acontecer. Então não são 2.800 lotes livres, pronto, vai lá ocupar, não. Desses 2.800 lotes, tem muitos em litígio e em demandas judiciais. Eu acho que, inclusive, o do Jardim Samambaia, que está também no projeto, ele deve estar no judiciário. Porque as pessoas lá estão muito tristes, porque elas esperavam um outro projeto. Vamos considerar, então, que desses 2.800, esteja só 10 com problemas. 2.790. Aí a gente abriu uma panela de inscrição que extrapolou. No primeiro dia já passou mais de 10 mil. Isso daí eles divulgaram como se fosse, assim, nossa, foi um sucesso. Uhum. Tá. Na segundo dia, terceiro dia, já não fala mais nada. São 2 meses que estão abertos. Os 2 meses, coincidentemente, da eleição agora. Pré-política. Porque, assim, vamos supor que dê 20 mil cadastros. São 20 mil pessoas que vai atrás desses 2.790 lotes, 2.800 lotes ditos aí. E a diferença? Vamos supor que deu 22.800. Os 20 mil que não receberem, esses 20 mil vai ficar frustrado, vai ficar chateado. Não sei se vota nos projetos políticos do que está aí oferecendo para eles. Mas eles não querem soltar esse resultado antes. Eles querem soltar o resultado só depois das eleições. Então eu tenho aqui um caldeirão com dezenas de milhares de cadastros para atender uma turma que ainda... Olha só, como que eu vou doar um lote que não existe? Como que eu dou uma coisa que não existe? O lote não existe. Que isso? O lote não existe. Agora eu vou demais. Falei isso em tribuna. Falei, vamos corrigir isso daqui. Não, tá com pressa, segurei. Não segurei. Eu tinha, constitucionalmente, lá pelo regimentalmente, a opção de segurar, estudar 48 horas, um projeto que eu não conhecia. Eu vou dar um exemplo do que eu levantei lá, do que só depois do Ministério Público eles foram corrigir, porque lá dentro da Câmara não foi corrigido. Para esses 2.800, para a população de Anápolis entender, vocês vão receber o lote. Depois que receber o lote, vocês vão receber um dinheiro da prefeitura para vocês construir a cerca e o arame. Eles estão falando que dá para construir alguma coisa, mas é a cerca e o arame. R$10.000. Eu arrumei a calha lá de casa agora, foi R$4.000. A calha. Verdade. 10 mil não dá para nada, não. R$10.000 para construir uma casa. Tá bom. E de onde vai sair esses 10 mil? Que dá 10 mil vezes 2.800, vai 28 milhões. De onde vai sair esse dinheiro? Você sabe de onde vai sair, Zé Augusto? Está no projeto. Você sabe? Né? Não, eu não sei. Você acha que o povo da população está sabendo? Não. Ele vai pegar áreas nobres da prefeitura e vender. Então, áreas nobres para iniciativa privada. Até aí eu estou votando, beleza. Uma área que passando por lei, pode. Passando. Vai vender. Só que, no meu entendimento, vai vender até um limite. Qual o limite? O limite que dá o dinheiro para todo mundo. 2.800 bolas. Não, mas tá todas as áreas, se der um caixa maior, se entrar dinheiro mais do que o que tem que passar, o dinheiro vem para a prefeitura e ela faz o que ela achar também que é conveniente. Eu não gostaria de dilapidar o patrimônio público colocando dinheiro em caixa para uma ação futura a ser definida. Dinheiro no caixa de político nem sempre é uma coisa que é produtiva. Eu estou usando eufemismo aqui. Né? Eu estou falando da história. Então, para mim, tinha que vender o suficiente para dar o dinheiro para esse pessoal dos lotes. Mas não. Essas áreas nobres serão vendidas. E aí, a condição da venda, o comprador não estava em forma de leilão, não. Eu poderia direcionar para qualquer grupo poderoso que eu tivesse afinidade ou não. E abrir uma modalidade que não era em forma de licitação. Em tribuna eu falei assim, são 7 formas de licitação, não estou vendo nenhuma aqui. Não está acontecendo nenhuma forma de licitação. Então, como que eu coloco o bem público
para ser vendido para um comprador que não tem critério definido, claro, em 2022 isso acontecendo. Mas vamos mais. Vamos supor que fez, e aí o Ministério Público já corrigiu e falou para colocar numa das modalidades de licitação, Ministério Público. O vereador não adianta nada ali, né? Depois vou entrar em outro. Seara. Aí o Ministério Público falou, não pode ter essa ausência. Tem que ter uma das modalidades de licitação. Colocaram. Aí vamos para o próximo passo que eu comentei. Não fizeram. Era uma emenda que eu queria apresentar, não deixaram, não passou na maioria. Eu apresentei. E aí o Ministério Público foi e falou assim, opa, tá certo. Na lei que votamos, vai vender a área pública. Aí não vai entrar um dinheiro. Esse dinheiro vai para uma conta. Que não é a minha. Não, que não é de ninguém, porque ela não existia. Na hora da votação, eles votaram para colocar o dinheiro num caixa de uma conta única que não existe. Que isso? Tiveram que, de uma lei posterior, votar para colocar na conta. Eu falei assim, não, espera aí. Nós vamos fazer um lote agora que vocês estão com essa pressa toda, porque a campanha está aí. Vai vender a área que é nobre. Vai pôr o dinheiro onde? Numa conta que não existe? Eu falei isso em tribuna. A conta não existe, a conta única. Depois, na outra semana, a gente votou para ter a conta única, e aí foi para o Ministério Público, e o Ministério Público falou, não é para colocar nessa conta única, coloca numa conta própria. E aí vieram a emenda da lei, depois de provocado do Ministério Público, que a gente falou, para colocar. Eu ainda continuo com sérias críticas, porque eu acho que tinha que vender a parte pública, licitação, bonitinho, sem privilégio de compradores, até o limite de atender essa demanda sem excesso de dinheiro no caixa. É o que eu defendo. Mas mesmo tendo essas críticas, eu votei a favor, porque eu estava olhando também para os 2.800. E a narrativa é essa, você não quer ajudar o povo? Pelo contrário, isso aí foi da invasão. Uma das coisas que eu queria era ter um lote para meu pai e minha mãe construir, nem que seja uma lona lá. É o contrário, e eu votei a favor. Mas considerei tudo isso, que são pontos que sequer foi lidos. Muita gente nem leu lá na hora, nem leu. Eu fiquei uma semana debruçado item por item. Porque eu também, não sei se você sabe, eu tenho uma formação, uma graduação em Direito, já passei na prova da OAB, inclusive, eu só não assumi e não estou advogando porque eu estou impedido, porque eu sou policial lá do ML, Polícia Científica. Então, assim, eu faço questão de ler porque eu sei que uma palavra, uma vírgula, muda a interpretação da lei. Então, sobre o meu lote, minha história, para essas pessoas, hoje, quem está falando agora é o vereador José Fernandes. Eu votei a favor, acho que é um projeto eminentemente politiqueiro e oportunista nesse momento. Nesse momento. Mas o meu voto não foi com viés político, foi com viés de olhar a necessidade social dessas pessoas. Mas, de novo, está muito aquém, mas muito abaixo do que Anápolis precisa. Isso não atende à demanda de que precisa habitacional de Anápolis. Eu vou ter que... Mas pera um pouquinho, só um pouquinho. Não, só um pouquinho, peraí. Só um pouquinho. O próximo espera só essa próxima pergunta. Depois desse esclarecimento que ele fez para a população, eu queria só que o senhor falasse o que é que pensa para a campanha do candidato a deputado federal, que o senhor é coordenador, Márcio Correia. Obrigado pela pergunta, e aqui nessa resposta eu já me despeço, agradecendo a Eliane e do Zé Augusto, eu não vou exceder aqui. Como eu disse, Anápolis tem políticos que pensam sério a política como uma ferramenta de transformação da vida da sociedade. O Márcio Correia, deputado federal, candidato a deputado federal, ele não é um salvador da pátria, mas as intenções dele são as melhores possíveis e ele pertence a um grupo político no qual eu estou, de que não depende de política como profissão para viver, nós já somos realizados profissionalmente e estamos provisoriamente nesse mundo político que a gente não vai fazer carreira para fazer a diferença, usar a política como um instrumento, uma ferramenta de alcance e transformação da sociedade. Eu estou na coordenação da campanha agora para deputado federal, que é um candidato de Anápolis, ele nasceu em Anápolis.
Só que ele não entra para brincar em campanha e ele entendeu, nós entendemos que não tem como ser eleito só com os votos de Anápolis. Mas nós fizemos o compromisso, nós somos de Anápolis e nós vamos enxergar Anápolis também em Goiás de uma forma assim, de uma forma humana e de uma forma decente, sem desenhar uma Dubai e uma Miami, onde não existe Dubai e Miami. Aqui tem gente precisando de cesta básica e a gente vai fornecer a cesta básica sem mostrar que está deixando a cesta básica lá, usando as pessoas vulneráveis. Tem pessoas que precisam de creche para o filho para ir trabalhar. Tem pessoas que querem um lazer, uma praça. Não é só no Jundiaí, não. Uma praça descentralizada, não é só na Brasil Norte, que foi prometida há um ano, fazer um corredor, um parque linear, que eu tenho sérias críticas naquilo ali, que mãe que vai deixar um filho brincar, que vai ter pais para brincar ali num parque daquele ali. Então, Anápolis, eu termino aqui, precisa dos anapolinos. Obrigado. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço imensamente a sua presença aqui no Canal 14 e agradeço também a você, assinante do Canal 14. Até a próxima.